que não sabem nada. Tem que começar a estudar isso, aprofundar. Não é do dia para a noite que vai aprender, mas é um trabalho que inevitavelmente vai passar daqui para frente. A pessoa, todas as consciências aqui vão ter que começar a lidar com isso. Não tem saída. E é um trabalho que começa na conscientização a respeito desse fato, dessa realidade. Não adianta querer negar o fato ou negar a realidade. Exatamente. Isso é algo que está aí no nosso dia a dia, né? Agora, uma outra questão que eu queria colocar, Rui, seria a seguinte. Tem também aquelas pessoas que, ao contrário do processo de repressão, de querer abafar a emoção, que a gente viu que não é adequado, né, que é desequilibrador, na verdade, é aquela pessoa também que quer deixar as emoções correrem soltas, livre, independente de, como você estava colocando, contexto, adequação, intensidade, né? Então isso também não é o mais adequado, né? Que tem gente que também fala, não, vamos deixar a vida nos levar, as emoções nos levar, e também não é bem por aí, né? Houve, de fato, do ponto de vista de senso comum, até uma distorção daquilo que até a psicologia já chegou a estudar, pesquisar, né? Que é a ideia de que você não deve reprimir a emoção, porque a repressão da emoção, de alguma forma, vai te trazer algum prejuízo, né? Prejuízo que pode até ser físico, né? A chamada somatização, né? Ou psicossomatização. Quer dizer, a emoção não é expressa, a emoção não se expressa por suas vias adequadas e ela acaba se manifestando. O corpo paga o pato. O corpo paga o pato. Como diz um colega, são pelas músculos lisos, né? Os músculos lisos é que vão dar jeito de manifestar aquela emoção. E aí os problemas físicos, né? Que a psicossomática até comenta, úlcera, distúrbio cardiovascular, alergias, que realmente tem a ver com os processos emocionais. Mas a ideia de que se eu não expresso a emoção eu posso criar algum problema desse tipo, foi usado até de forma conveniente por muitas pessoas que tinham dificuldade de dominar as suas próprias emoções. Essa ideia veio a calhar, né? Não reprima, então deixa eu continuar do jeito que eu estou, né? Essa ideia equivocada hoje já foi revista, né? Foi até já reforçada em várias pesquisas. Por exemplo, se você, num processo de, numa situação em que a emoção ela surge forte na pessoa, o fato dela só manifestar a emoção, a manifestação emocional dá um alívio. É a catarse. O juiz seja aliviado, parece que ele tirou um peso de cima dele. Isso é natural. E às vezes faz com que a pessoa reforce essa resposta, né? Ela deu certo, deu um alívio, a tendência na próxima vez qual é? A partir de uma frustração, ela tem aquela emoção, vem aquele furor, ela solta os cachorros de novo. E essa resposta fica cada vez mais forte. A probabilidade dela ocorrer aumenta. Então é um problema, né? A pessoa saiu do... Como é que é? Da repressão, saiu do espeto, caiu na brasa. Na né? brasa. Vê que essa não é a solução. É uma pseudo-solução. É uma solução paliativo. falsa, né? Às vezes, dependendo da situação, é melhor que a pessoa expresse mesmo a emoção. Mas se isso se tornar a conduta padrão da pessoa frente a estados emocionais, isso vai se tornar patológico, doentio. Então, uma questão que foi muito debatida foi a ideia da racionalização. Você não deve racionalizar as emoções. Racionalizar as emoções é mecanismo de defesa. Você está se defendendo, isso não é o adequado, você tem que expressar a emoção. Você está fazendo errado. Então, racionalização como um mecanismo de defesa. Você fala essa expressão, às vezes, em alguns meios de pesquisa, até meios acadêmicos, fala, você tem que racionalizar as emoções, o pessoal quase que se arrepia todo. Né? Por quê? Racionalização se tornou uma palavra pejorativa. E é um grande equívoco. Você pode sim usar o processo racional como defesa para não vivenciar, para não expressar aquilo que você sente. Mas não vamos dizer que toda resposta racional é um mecanismo de defesa. Se a gente não tiver racionalidade perante as situações, a emoção é que vai predominar.
Muito bem. E logo depois do bloco comercial, aí a gente vai explorar mais ainda essa ideia aqui de como a razão, na realidade, ela deve, para que a gente possa aproveitar todo o nosso potencial humano, como ela deve predominar aí na questão das emoções, diferenciando aí emoções de sentimentos. Tá bem? Já, já. Volta ao programa de hoje, onde nós estamos discutindo e continuamos discutindo sobre o autodomínio emocional. Como as emoções, elas na verdade, elas podem ser controladas por aquela pessoa mais atenta à sua realidade interior. E paramos, no último bloco falando sobre a diferença entre emoções e sentimentos. As pessoas às vezes se confundem e às vezes pode para algumas pessoas ser uma sutileza, Quais seriam as diferenças entre aquelas emoções mais grosseiras, vamos dizer assim, pouco elaboradas, mais instintivas, mais animais, e aqueles sentimentos, Então todos eles fazem parte aí do universo emocional aí do ser humano, Eu queria que vocês me comentassem um pouco isso. O que a gente vê é o seguinte, se a gente for resumir, a gente poderia falar assim: sentimento é emoção racionalizada. Por isso da importância da racionalização que o Rui estava colocando aqui. Agora, o que significa isso na prática? Vamos tentar ver um exemplo assim. Vamos supor que uma pessoa, um amigo seu, um amigo nosso, meu, por exemplo, morra. Não ele morra, mas um parente dele muito chegado morra. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar... Normalmente as pessoas ficam extremamente desequilibradas emocionalmente quando um parente próximo seu morre. Eu quero ajudar essa pessoa. Então, normalmente, se eu entrar e começar a ficar emocionado com ele, o que vai acontecer? Eu vou, na verdade, ajudar ele a exacerbar as emoções dele. Daqui a pouco ele vai estar cada vez mais se sentindo vitimizado, se sentindo triste, frágil e por aí vai. Agora veja só, se por exemplo eu posso olhar a situação dele, ter uma empatia pelo que está acontecendo com ele, sentir realmente os problemas que estão acontecendo, mas se eu não me envolver emocionalmente com aquilo, ou seja, se eu usar da racionalização, eu posso ter algum tipo de emoção no contexto, que é o que até vai me catalisar, até ajudar melhor aquele meu amigo, e isso vai fortalecer a minha ajuda, na verdade. Então, essa condição que eu vou ter é uma condição de sentimento. Eu vou estar sentindo aquilo que ele está sentindo, mas eu não vou me envolver, eu não vou entrar naquele padrão de emoções. Aquele sentimento na verdade, vai ser um mobilizador para que eu ajude melhor. E eu não me envolva com aquilo. Porque se eu me envolver, daqui a pouco estou eu abraçado com ele, os dois chorando, Então quem que vai ajudar quem, assim? E o sentimento, então, assim, a gente pode chegar à conclusão, que ele, na verdade, é algo mais equilibrado e equilibrador também, Então, nesse caso aqui, ele vai estar no contexto, mas auxiliando aí o processo de assistência que possa estar sendo feito ou ajudando o amigo. Você não deixa de ter aquela sensação, aquele sentimento em relação a ele, mas não vai ficar desesperado junto com ele. É um bom exemplo. Esse que é o ponto mais sério que a gente vê da questão dos sentimentos. Então, isso envolve em tudo. Então, por exemplo, o Rui estava colocando aqui, alegria. Aí a gente pode perguntar para o telespectador, uma alegria, ela é sempre super positiva? A princípio, a pessoa vai dizer, sempre é positivo. Só que o que acontece? Às vezes, se a pessoa estiver super exacerbada na sua alegria, aquilo pode até desequilibrar ela, fisiologicamente, inclusive. Tem até extremos que a pessoa parte do ponto da alegria e começar a chorar. Aqui, naquele momento ali que houve, é uma coisa até mais sutil, nesse caso da alegria. Mas se você for observar até aspectos fisiológicos dela, você vai ver que houve um desequilíbrio fisiológico dela por causa daquela manifestação de alegria. Então, a gente não está dizendo aqui, não, você não pode ser alegre. Não tem nada a ver isso. A pessoa tem que manifestar. A alegria é um sentimento muito positivo. Mas a gente está colocando o seguinte, até mesmo a alegria, em excesso, em demasia, ela pode levar para um desequilíbrio. Você vê que é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa por esse lado. A gente poderia colocar também a questão, por exemplo, alegria motivada pelo quê, Porque você vê, às vezes, o caso lá do sujeito, o traficante matou o policial e está eufórico com isso, super eufórico. Isso aí. Já é patológico pelo motivo da alegria. E tem o aspecto também da própria emoção gerar uma obnubilação, gerar um restringimento. Tem um processo da intenção que motivou aquela emoção e depois
A própria emoção sendo um processo que obnubila, restringe o senso de discernimento da pessoa. A emoção